necessariamente, na verdade, às vezes vocês vão ver dois professores que vocês nunca viram, ou que vocês talvez nunca verão conversando sobre algum assunto, exceto na semana de psicologia, né? Geralmente a gente só vê os professores uma vez, né? A gente nunca vê o professor junto, né? Quando um tá, o outro não tá, porque a gente só se vê, né? Já pensou? E aparece aqui o Gustavo no minha cacunda, eu vou, né? Tem um, vou desmaiar aqui pra cima, quando você entra na minha casa, eu vou chamar a polícia. Mas, nesses espaços, a gente se encontra, como a gente geralmente faz fora da sala de aula, né? A gente tem que dialogar entre os professores, mas aí vocês conseguem ver esse diálogo, vocês conseguem perceber aonde que a gente concorda, conseguem ver onde é que os pontos de discordância, e aí vocês conseguem também se perceber nesse diálogo, e vocês conseguem se ver como parte desse diálogo, porque justamente nessas palestras, nesses diálogos, vocês também podem se inscrever e fazer perguntas, né? E fazer participações, e isso é bem legal. Deixa a coisa uma construção mais conjunta. Isso é bem legal. Pelo menos para mim, né? Eu acho super bacana. Agora, a minha missão aqui é abrir a apresentação. Então, eu recomendo que vocês façam a inscrição no link para que vocês tenham o certificado. E participem para a presença também, então só tem ganhos a participação de vocês, tá? E esses temas, eles são importantes, mas de volta e meia eles mudam um pouquinho de ano para ano, é normal. Eles vão falar assim, nossa, no passado teve um tema tão legal, professor, que esse ano não está falando mais. É, porque provavelmente surgiu alguma coisa, uma temática mais importante para essa época que a gente tá vivendo, né? Só um segundinho. Hum, tá. Deu um probleminha aqui no meu computador, por isso que eu não tô abrindo. Deixa eu só me dar um segundo só, gente. Eu vou fechar a câmera e o áudio aqui, eu já falo com vocês. Só me dá um minutinho, cravado aí.
Pronto, pessoal, desculpa a demora aí. Vamos lá agora deu certo. Bom, então, a gente na aula passada, a gente viu a origem aí o contexto histórico, né, que deu origem ao pensamento filosófico, né? É claro que a gente não consegue falar sobre todos os aspectos detalhadamente, de forma exaustiva, e nem é essa a ideia aqui do nosso encontro, de jeito nenhum. Nossa ideia é que a gente possa dialogar e abrindo espaço para que vocês possam entender o caminho que se fez do pensamento até o pensamento atual. Qual que é o pensamento atual? Um pensamento bem complicado, se a gente considerar o que a gente tem visto no dia a dia, né? Basta ligar a TV e a gente consegue ter um entendimento de que, assim, não existe não existe resposta fácil para nenhum assunto, né? Todos os assuntos precisam de muita reflexão e mesmo assim a gente tem pontos de vista diferentes. Tem pontos de vistas que têm a força de uma autoridade, mas científica, por exemplo, mas mesmo assim ela é questionada, né? Se vocês têm acompanhado, por exemplo, né, é, não que eu queira propor aqui uma discussão de assuntos polêmicos, não agora, não nesse momento, mas só para citar um exemplo, vocês devem estar acompanhando a comissão parlamentar de inquérito, né, que já está rodando há alguns meses aí, referente à pandemia, né? Então, os senadores lá se juntaram, fizeram uma comissão, então, convidando pessoas, né, para falar e para poder testemunhar sobre assuntos relacionados à pandemia. E algumas ocasiões eles chamam cientistas que têm um entendimento e um discurso pró-vacinas, né, a favor das vacinas e a favor do isolamento, do distanciamento social, das medidas de proteção efetivas. E não por uma, duas vezes, mas por umas três vezes ou mais, também foram chamadas pessoas que têm posicionamentos que questionam o uso de vacinas, que questionam o uso de máscaras, que questionam, e são pessoas que, se você olha a, apenas a formação dela, ela também é um profissional que teve uma formação científica, em tese. Então você tem lá um que é um profissional, claro, os que têm essa postura mais a favor daquilo que a ciência se propõe a fazer e tal, esses geralmente têm uma trajetória muito mais próximo do fazer ciência, né? Tem uma trajetória de pesquisa, de estudos, de pós-graduação, às vezes de dar aula, de se colocar na posição de aluno também, muitas vezes. Então, são pessoas que estão sempre próximas e próximos do conhecimento e da investigação científica. Não que seja uma regra, mas outras pessoas também estão próximas de discussões, às vezes não acadêmicas, distantes da universidade, mas que são graduadas. Estou falando de médicos. E essas pessoas têm questionamentos. Bom dia, Kalinka.
tem questionamentos a respeito da vacina e das coisas, dizendo, não tem comprovação, ou, ou sai um estudo aqui, e aí a gente, muitas vezes, que não somos biomédicos, né, exceto se tiver alguém que seja biomédico, mas nós que não somos da área farmacêutica, da medicina, a gente fica assim, né, tipo, a gente pode até falar assim, não, acho que eu vou ficar mais próximo da pessoa que é a favor da ciência. Mas os dois são cientistas, né? A embalagem é a mesma, né? E aí a gente chega numa questão que é filosófica, que é aí que eu queria chegar com vocês. O que é a verdade? Porque nesse caso, a verdade envolve o viver ou morrer. Estão acompanhando? Essa é a importância da busca pela verdade. A verdade, ela envolve, não raras vezes, a nossa sobrevivência. Se não for biológica, física, social, a nossa sobrevivência é existencial. Por que que eu estou fazendo isso, né? Onde é que está a verdade? E é isso que a comissão parlamentar de inquérito está buscando lá, a verdade, por meios próprios, né, do parlamento brasileiro. Existem ferramentas parecidas em outros lugares do mundo. Aconteceu alguma coisa assim também na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então, se a gente acompanhar essas questões, também surgiram em outros países, que é o uso correto dos recursos voltados à saúde e a execução correta e competente, né, das medidas sanitárias no decorrer da pandemia. Então, essas questões não são só brasileiras e tal. Mas se a gente olhar cada país, assim, se vocês olharem lá nos Estados Unidos, nós temos lá um, como posso dizer, um ajuntamento de pessoas, profissionais da saúde, que se negam a tomar a vacina. E aí foram demitidos lá dos seus postos e que estão agora processando as instituições, porque as instituições de saúde disseram para os profissionais da saúde que eles tinham que se vacinar. E aí os profissionais da saúde disseram que não iam se vacinar. Aí você fala assim, não entendi o que aconteceu. Explica de novo. Não, mas é isso mesmo que você ouviu. Porque existe um entendimento, e não é de hoje, de um movimento contra as vacinas nos Estados Unidos. Não é dessa época agora. Existe um movimento contra as vacinas. E aí você fica pensando, gente, mesmo que a gente não queira optar por um lado, que talvez a gente pense, poxa, não deveria ter lado nessa história, né? Deveria ter um consenso, né? Um entendimento. Mas é nesse ponto que é necessária a atitude filosófica, a atitude crítica a respeito da realidade. E ela precisa ser compreendida, porque no contexto cultural, essas situações denotam a necessidade dessa atitude. E é um pouco isso que a gente vai conversar agora, finalmente. Não estava enrolando vocês, não, mas realmente está bem travado o meu computador. E se eu não apresentar para vocês aqui no PC, eu terei problemas aqui. Beleza, eu falo, mas aí vocês não vão ver o que eu estou mostrando. Mas vamos lá, uma hora vai dar certo aqui. Mas tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a aula, tá? Não estou viajando, não. Quer dizer, estou, mas de maneira metodológica. Pois bem, então eu vou na, na apresentação. Bom, o fato é que a gente vive numa época bem complicada, bem esquisita, né? É, Acho que não, vocês não estão vendo meu compartilhamento de tela ainda, né? Ou estão vendo? Não? Tá aparecendo uma tela bem pequenininha, agora acabou. Eu parei aqui. Como se você fosse um aluno. Aham.
Peraí, eu vou tentar de novo. Peraí. Essa é a dificuldade da gente fazer. É porque se fosse aula presencial, eu já estava arregaçando na lousa já. Mas eu não uso um slide desse aqui. Eles são bem feitos e tal. São os slides bem feitos. Como diz a minha mãe, né? Eles são bonzinhos, não falam mal de ninguém. Ah, vamos ver se vai apresentar agora. Agora foi, né? Nossa, mãe do Foi, céu. agora foi. Acho que vou ter que abrir aqui uns 5 dias antes da gente começar a aula para abrir a apresentação, né? É tipo, gente, eu tô abrindo aqui a apresentação 5 dias antes. Bom, mas é esse o tema. O pensamento mítico ao raciocínio filosófico, essa sequência de aulas que nós estamos tendo, e o impacto cultural da reflexão filosófica. Aqui está como a aula 3, porque na verdade, né, a gente está considerando a primeira aula, que é a aula da nossa, quando nós nos conhecemos, né, das questões mais administrativas, burocráticas, né, e depois a aula expositiva, e agora mas é a segunda aula expositiva, mas é a terceira aula do semestre, né? Então, por isso que é a aula 3. Pois bem, então a gente vai falar desse impacto cultural, como que a filosofia impacta, principalmente nesse primeiro começo, assim, falando de Grécia Antiga, né? E claro que a gente também vai acabar falando dos impactos que nós temos atualmente. A ideia não é ficar nem só falando das atualidades, da nossa contemporaneidade, e nem ficar falando só lá da antiguidade, 2.600 anos atrás, mas contextualizar isso, porque é como se fosse um fio. É um fio que vai conectando a história do pensamento humano. Bom, pois bem, vamos lá então, adentrar, né? E aí, eu queria já de cara ler com vocês aqui o legado da filosofia grega para o Ocidente europeu. Por que que a gente chama de Ocidente europeu, né, e não de Ocidente? Porque, veja, se a gente pensar assim, a África é o quê? É Ocidente ou é Oriente, né? Se a gente for pensar, a maior parte da África é Ocidente. E tem uma parte da África menor que, nessa divisão que se convencionou, que também é uma convenção eurocêntrica, ou seja, centrada na Europa, de que existe um Oriente, né? O fato é que, quando a gente fala da Europa, principalmente a Europa a partir do século XIV, né, onde começam, e antes do século XIV principalmente, né, a gente fala das investidas da Europa à África, ao continente africano, porque são várias nações, milhares, aliás, de nações e dezenas de países. A gente está falando de uma postura colonizadora, exploratória, né, exploradora. Então, quando a gente fala Ocidente, a gente está falando de um Ocidente a partir de uma herança do pensamento que veio da Europa. Isso é uma constatação, não é uma coisa nem elogiosa e não necessariamente é uma coisa, é um demérito, é só uma constatação de que a gente começa por esse pensamento ocidental europeu e que de onde vem
também a nossa parte da nossa reflexão. Quer dizer que no Brasil a gente então só faz o que a Europa faz? Não. Nós temos uma filosofia, um pensamento brasileiro, da América Latina. Agora, um pensamento filosófico, um pensamento científico, um pensamento psicológico próprio. Mas a gente está falando das origens. Por isso, o legado da filosofia grega para o continente europeu, tá bom? Podemos destacar como principais contribuições: a natureza opera obedecendo às leis e princípios necessários e universais, isto é, válidos para todos os corpos, em todos os tempos e lugares. Leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento. Nosso pensamento é lógico e segue leis lógicas de funcionamento, podendo distinguir o falso do verdadeiro. É difícil, ninguém disse que isso aqui é fácil, mas está dizendo que a gente consegue. As práticas humanas foram estabelecidas pelos seres humanos. Vamos parar nesses 4 pontos aqui um pouquinho e vamos falar um pouco sobre eles, né? Então, vocês lembram, no final da aula passada, teve aquele quadro, está disponível no SEAD virtual para vocês acompanharem, falando sobre né, o contexto histórico do surgimento da filosofia em meio ali à Grécia e outros países também imersos nas explicações mitológicas a respeito da realidade, ou seja, são histórias que contam a origem, os caminhos e os fins de todas as coisas numa ótica do divino, né? Da divindade, dos deuses, né? De Deus ou dos deuses, e que isso explica toda a realidade, né? Quando surge aquele contexto da invenção da moeda, não necessariamente nessa ordem, mas a invenção da moeda, as navegações, a invenção do calendário, a política, a, a, o crescimento de uma classe rica comerciante que incentiva a arte, o pensamento, a técnica, em detrimento de uma classe aristocrática por consanguinidade, porque ela estaria mais ligada a, a uma autoridade dada, pelo fim das contas, por algum deus, né? Eu sou filho do filho do filho do filho do filho de fulano de tal. Fulano de tal foi quem, né, a divindade escolheu para ser a, a realeza, né? Ou seja, quem é real, né? Então, a realidade, quem é o real é esta esta pessoa, né? Enfim, então quando a gente tem essa mudança social, essa mudança cultural, essas mudanças de pensamento, ora mais evidentes, outros momentos mais silenciosos, a gente tem o surgimento dos primeiros filósofos. Esses primeiros filósofos, esses amigos da sabedoria, que amam o conhecimento, que amam o buscar a verdade, eles têm algo em comum e que passa por esses pontos, né, e por outros pontos que a gente vai conversar, porque nós temos nesses filósofos algo que vai se chamar de filosofia pré-socrática, que é a filosofia, está considerando Sócrates, né? Um, talvez um dos nomes aí mais conhecidos quando a gente ouve falar, tipo, Sócrates, o jogador de futebol. Não, Sócrates, o filósofo, que deu em quem se originou o nome do jogador de futebol. Então, mas nem sei quem é Sócrates, jogador de futebol, então aí ficou ruim mesmo, né? Mas tem esse Sócrates, que foi nosso contemporâneo, e tem o Sócrates, filósofo. Tem uma contribuição muito específica do Sócrates que faz com que ele seja esse divisor de água na filosofia. Nós vamos entender nas próximas aulas, fiquem tranquilos. Nós temos que chegar até pelo menos o século XX. Então, a gente tem uma trajetória longa pela frente.
e bem árdua. Mas quando a gente fala dos filósofos que vêm antes de Sócrates, eles têm algumas coisas em comum. E como é que eles são conhecidos? Eles são conhecidos como filósofos da natureza, filósofos pré-socráticos, se você for considerar a linha histórica, filósofos cientistas, porque eles tinham uma postura muito parecida com o início da ciência na era moderna, a partir do século XV, XVI. Então, esses filósofos, eles vão trazer algumas contribuições, principalmente para a compreensão da natureza, da realidade. A primeira, né, que a gente leu junto, eles vão dizer o seguinte: a natureza, e quando eles falam natureza, eles não estão falando só da flora, né, das árvores, das flores, da vegetação. Estão falando da flora, da fauna, os bichos, né, os organismos. Só que eles estão falando também da questão além do planeta. Eles estão falando dos astros, da Lua, do Sol, das estrelas, do cosmos. Tanto que essa palavra, né, cosmos, ela é uma palavra que significa o todo organizado. Cosmos significa o todo organizado. Então, quando a gente fala do cosmo, né, às vezes a gente fica imaginando o espaço sideral, né? Mas o cosmo envolve também as coisas que nós temos aqui próximas da gente, porque é o todo organizado. O todo é todo, então nos envolve o que está mais distante de nós, a bilhões de anos-luz, e envolve a nós também. Então, o todo organizado. E como que o pensamento filosófico desses filósofos pré-socráticos, esses filósofos da natureza, filósofos cientistas, é o mesmo nome para as mesmas, nomes diferentes para as mesmas pessoas. Eles entendem que a natureza tem leis, tem princípios necessários, ou seja, coisas que vão acontecer. Quando a gente fala de princípios, algo é necessário, é algo que vai acontecer, algo que acontece. Universal, ou seja, também essa ideia do todo. Essas leis, elas operam no cosmo, no todo organizado. Isso é, que essas leis, elas são válidas para todos os corpos, em todos os lugares e todos os tempos. Que essas leis, elas não estão limitadas a um passado e que elas não estão limitadas à observação presente, mas que essas leis, elas atingem, inclusive, tudo que virá depois, quando nenhum daqueles filósofos mais estivesse ali, essas leis continuariam operando, esses princípios necessários e universais continuariam operando. Aí vocês vão falar assim, poxa, professor, legal, mas tipo, tem a lei da gravidade, né? Isaac Newton, tal. Então, mas Isaac Newton, a gente está falando a partir, né, século 18, se eu não me engano, e esses depois de Cristo. E esses caras aqui a gente está falando do século 6 antes de Cristo. Claro que a proposta da ciência, já na época da ciência física, é lógico que ela traz um outro, um outro patamar, assim, em termos de sistematização do conhecimento, mas não dá para ignorar essa proposta desses filósofos que, com certeza, dá para cravar que influenciaram os primeiros cientistas, com certeza. Segundo ponto, leis necessárias e universais da natureza podem ser plenamente conhecidas pelo nosso pensamento. Lembrem que a época dos filósofos
chamados pré-socráticos, né, dos filósofos da natureza, dos filósofos cientistas, o que vinha antes deles eram as explicações mitológicas. E de onde vêm as explicações mitológicas? Dos poetas, dos demiurgos, das pessoas que professam, né, a palavra de Deus, a palavra dos deuses. Mistura de arte, né, com o sacerdócio. Então, e quem eram esses caras aí, os sacerdotes, né? Eram pessoas que tinham contato, seja pela oralidade ou pelas suas práticas religiosas, tinham um contato diferente com a divindade, nos templos, né? Pois bem, o fato é que nessa época mitológica, o conhecimento ele tinha que passar por outras pessoas e ele não se fazia acontecer esse conhecimento se não fosse pela, pelo ouvir e pelo aceitar tudo que era dito por esses poetas, por esses demiurgos. Tudo bem, Kalinka, fica tranquilo. A internet também tá um caco hoje. Então, o que acontece? Quando a gente tem a atitude filosófica que é de não aceitar nenhum conhecimento sem que ele fosse interrogado e compreendido, quando a gente passa a ter esse pensamento, então a gente consegue entender que nós temos capacidade de conhecer as coisas através do nosso pensamento. Opa, pera, mas essa história não está fazendo muito sentido? Meio esquisito esse negócio. E isso parece ser natural, isso a gente pode pensar que isso, nossa, isso de não aceitar qualquer historinha, qualquer história, qualquer coisa que me dizem, sem fazer uma crítica, isso é uma coisa natural do ser humano. Então, mas isso não existia na época mitológica. Na época em que a mitologia, ou em qualquer situação, em qualquer sociedade em que a mitologia existe. Então, não existe necessariamente um espaço para você questionar as coisas. Questionar significa, muitas vezes, morrer. Porque se você não fala em nome da divindade, você então fala do nome de uma outra divindade que é contrária a essa divindade. Portanto, você tem que morrer. Entendem? Isso existe até hoje, não precisa ir muito longe, né? A gente tem países, principalmente no Oriente Médio, em que a legislação, ela é totalmente baseada em escritos religiosos, né? Então, ela não tem abertura para reflexão, para um questionamento pelo menos dentro desses critérios que nós estamos dizendo. Então, com certeza foi um desafio muito grande para os filósofos pré-socráticos se posicionarem dessa maneira, para que eles não morressem, mas também para que eles pudessem exercer o pensamento. E o contexto histórico e de mudança cultural que nós tivemos na aula passada dão sustento e mostram pra gente por que esses caras não morreram, né? Porque tinham interesses e tinha um monte de coisa acontecendo que permitiram que esse tipo de pensamento nascesse na Grécia. Pode ser que ele tentou nascer em vários momentos anteriores, mas geralmente o pensamento divergente, que se torna minoria, ele é esmagado pela maioria dominante. Entende? E nesse caso, na Grécia, foi possível que ele florescesse. Então, quando a gente fala que essas leis que governam o todo, que governam o universo, o cosmo, o todo organizado, elas podem ser conhecidas pelo pensamento humano, a gente está dizendo que nós temos capacidade de entender as coisas sem precisar que um oráculo, que um sacerdote,
que alguém nos revele, alguém que talvez tenha um acesso à divindade, porque a verdade está na divindade, que é aquilo que Pitágoras fala, né? A sabedoria pertence à divindade, mas cabe ao ser humano buscá-la. Então, o buscar a verdade, o refletir a respeito das coisas e conhecer essas leis necessárias, universais da natureza, do todo organizado, é uma capacidade que o ser humano tem e que ele consegue conhecer. E aí a gente chega num ponto, então tá, mas como é que é o pensamento humano? Então, o pensamento, na perspectiva desses filósofos pré-socráticos, é de um pensamento que é lógico, ou seja, que ele segue passos, ele segue etapas, e essas etapas têm uma ordem, não é bagunçado. A coisa é organizada, o pensamento humano é organizado e ele segue leis lógicas de funcionamento. E que essas leis lógicas de funcionamento do nosso pensamento é que permitem a gente distinguir o que é falso do que é verdadeiro. Nós temos essa capacidade e eles estão afirmando que o pensamento humano funciona dessa forma, ou seja, o próprio pensamento humano tem em si uma estrutura lógica, assim como o universo é lógico, como o universo pode ser compreendido de forma lógica. Para a gente que está aqui no século XXI, é muito fácil a gente falar, pô, esses caras têm razão, né? Pô, esses caras têm razão. Mas na ótica daquele contexto de transformação cultural, realmente, o que eles estão dizendo aqui poderia soar muito polêmico. Por último, aqui nesse quadro, as práticas humanas foram estabelecidas pelos próprios seres humanos. Ou seja, mesmo que a gente fale de tradições religiosas, quem estava ali estabelecendo as tradições religiosas? Seres humanos. Tudo bem, Marielle, obrigado, viu? Tudo dê certo aí com o filho dela, que fique bem, né? Que a gente fica torcendo por aqui e esperando notícias, né? Que sejam boas, mas corre lá, né? Tem que ir, tudo bem. Então, tudo que a gente faz foi estabelecido pelos seres humanos. Esse é o ponto. Ah, mas essa prática foi revelada pelos deuses, foi revelada por Deus. Então, mas quem foi que implementou essa prática? Não foi o ser humano? Não foi o ser humano que estabeleceu essa prática? Entendem? Se a gente olhar na nossa tradição, digo nossa, pensando o Brasil, historicamente, e o discurso mais historicamente imposto, mas que também pode ser aceito de bom grado pela gente, né? Que é a tradição judaica cristã, porque tem tradições africanas, afro-brasileiras, indígenas, orientais com a migração, mas nessa tradição judaico-cristã, se você olha a construção de templos, quem foi construir o templo? Quem que desejou construir um templo? Foram os homens, foram os seres humanos, né? Quem que coloca em prática as coisas, né? São os seres humanos. Então, o entendimento aqui é que as práticas são estabelecidas pelos próprios seres humanos, ok? Aí, continuando aqui, tem mais dois pontos. O quinto, os acontecimentos naturais e humanos são necessários porque obedecem às leis naturais ou da natureza humana, embora existam contingentes e eventos acidentais. Os seres humanos, por natureza, aspiram ao conhecimento verdadeiro, à felicidade, à justiça, isso é, os seres humanos não vivem nem agem cegamente, mas criam valores pelos quais dão sentido às suas vidas e às suas ações. Primeira aqui dessa página, né, o quinto ponto, é que todos os acontecimentos do universo, sejam eles relacionados ao ser humano ou ao cosmo, ao universo, eles acontecem, eles são necessários, eles têm uma lógica, eles têm uma lei
que o sustenta, justamente porque eles estão conectados e obedecem essas próprias leis. E a própria natureza humana, o jeito de ser do ser humano, também obedece determinadas leis. Claro que existem contingentes, eventos acidentais, ou seja, contingentes têm coisas que nós não podemos controlar. Então, fora, às vezes, é uma exceção. Tem os eventos acidentais, que não foram intencionais, mas todos os acontecimentos, em linhas gerais, sejam eles no cosmo ou envolvendo o próprio ser humano, eles obedecem a essas leis naturais. E é por isso que eles acontecem. E os seres humanos, na sua natureza humana, nessa perspectiva filosófica inicial, eles aspiram ao conhecimento. Ou seja, de início nós queremos saber o conhecimento verdadeiro, porque a gente quer viver com felicidade, a gente quer a justiça, né? Então a gente não está agindo cegamente pelos nossos instintos. Claro, a psicanálise no século XIX, século XX vai questionar isso, mas nesse momento a gente está entendendo que os seres humanos não agem cegamente, eles não agem de maneira necessariamente refletida, mas existe um valor que dá sentido à sua vida e às suas ações. E que esse valor ele envolve o aspirar à justiça, à felicidade e o conhecimento verdadeiro. É lógico que a gente tem que questionar qual o entendimento de justiça, qual o entendimento de felicidade, qual o entendimento de verdade, mas que há uma aspiração por essas coisas, elas existem. Vejam, quem é pró-vacina e quem é contra a vacina, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou seja em outro país, em qualquer lugar do mundo, não me parece que é uma pessoa que não deseja a felicidade. Se você perguntar para uma pessoa anti-vacina, o que ela está buscando no entendimento dela é a verdade. O que não dá para dizer é que essas pessoas, em geral, não são sinceras. Elas são sinceras, muito sinceras. Elas estão buscando a verdade. Só que a verdade para elas, na construção do pensamento delas, elas estão buscando a própria verdade, mas elas entendem que é a verdade, né? Até essa nossa percepção de que, não, é a sua verdade, isso é uma coisa bem pós-moderna, né? Porque é a pós-verdade. Então, essa pergunta, Perla, é uma pergunta, o que é verdade? É uma pergunta filosófica, talvez mais socrática. Ela é uma pergunta mais socrática. Agora, cada um tem a sua verdade, é uma visão pós-moderna, ou seja, da nossa época, onde não. Porque é pós-moderna e pós-verdade, porque assim, a gente vai chegar lá, pode ter certeza, mas de entender assim, que não tem verdade. Só se as pessoas não têm, se não existe uma verdade única, absoluta, consequentemente as pessoas vão ter suas próprias verdades. Mas o ponto é, seja na época pré-socrática, onde existia talvez uma busca, porque existe uma verdade absoluta que, pelo pensamento humano, a gente vai chegar nessa única verdade absoluta. Ou seja, na nossa época atual, em que cada um tem a sua verdade, mas o ponto é, a verdade, seja como for, uma absoluta ou fragmentada ou, ou individual, mas é uma verdade. Então, os filósofos, no final das contas, os filósofos pré-socráticos, nesse sentido tinham muita razão, estão certos, me parece, né? Historicamente se comprova o que estão dizendo, que o ser humano aspira pela verdade. Claro que a gente vai questionar o que é verdade, e esse questionamento do que é verdade vai chegar em algum momento nessa sensação que a gente tem de pós-verdade, de que não existe mais uma única verdade, mas existem verdades individuais,
Ou talvez não exista verdade nenhuma, aí a gente caminha para um chamado niilismo, né, para o nada. Mas o fato é que há uma aspiração pela verdade, seja como for. Então, quem está buscando algo que eu considero falso, na verdade aquela pessoa está considerando que aquilo que ela faz, mesmo que eu ache que é falso, ela considera que ela, para ela aquilo é verdadeiro. Então essa busca pela verdade, ela está na natureza humana, ela está na forma de exercício do nosso pensamento. Até aqui, tudo bem? Eu vi que acho que alguém abriu o microfone pelo celular é que eu não consegui ver. Pode falar, gente. Alô? Não, já foi? Tá, então vou perguntar. Até aqui, tudo bem? Sim, professor. Beleza. Tá dando para acompanhar? Porque às vezes eu fico assim, falo assim, nossa, quando eu estou conversando e não estou dando aula, a minha linguagem eu acho que fica mais do dia a dia, como todo mundo fala, né? Às vezes eu uso umas palavras que podem ser que não são muito comuns, mas o importante é que vocês entendam. Então tá rolando, né? Beleza. Aí, aí isso é complicado, professor. Eu falo assim, nossa, aí todo mundo estava entendendo, mas todo mundo zerou na prova, o que aconteceu? Mas eu torço que todo mundo está entendendo mesmo. Hum, vamos continuar então, que a gente tem mais um pouquinho de conteúdo aqui. Então, surge a filosofia. Quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, a tradição mitológica, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas. Ao buscar suas próprias capacidades, eles evidenciaram, viram que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos, as coisas da natureza, os acontecimentos e ações humanas podem ser conhecidos pela razão humana, pelo pensamento humano, e que a própria razão é capaz de conhecer a si mesma. Ou seja, existe uma capacidade no ser humano, que a gente vai chamar de razão humana, o pensamento humano, que permite nós conhecermos todo o universo, tudo que existe, se é acessado pelo pensamento humano, ou seja pela imaginação, seja pela abstração, seja pela fantasia, seja pela observação objetiva, né, com os nossos próprios olhos ou com instrumentos, que seja o que for, nós temos a capacidade de conhecer, porque existe uma lei que estrutura aquelas coisas, sejam elas da natureza ou do nosso próprio pensamento. Então, o próprio pensamento é capaz de se conhecer, porque o pensamento ele é lógico, porque o pensamento ele tem leis próprias de funcionamento. Continuando, assim, conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento, a palavra aqui ela quer dizer a mesma coisa, estando ao alcance de todos e podendo ser ensinada a todos. Esse é um ponto super importante, até para a gente pensar em aspectos educativos. Porque se o ser humano, qualquer ser humano, tem capacidade de razão e de pensamento, então, e o ser humano com essa capacidade de pensamento consegue conhecer o todo, o universo, né, a natureza, e pode conhecer a si mesmo no sentido não no sentido que Sócrates faz ainda, mas conhecer o pensamento, conhecer a si mesmo. Então, ao exercer esse tipo de pensamento, todas as pessoas podem atingir o conhecimento através das suas próprias capacidades. E eu posso ensinar
se eu me tornar alguém que exercita a busca da verdade e que exercita o pensamento para chegar a conhecer as leis que estruturam o todo organizado e que estruturam o pensamento, eu posso, inclusive, agilizar esse processo para as outras pessoas, porque elas também têm a capacidade nelas, porque elas também são dotadas de razão. Ou seja, o conhecimento pode ser buscado, pode ser compreendido e pode ser ensinado e todos podem ter alcance a ele. Muito legal, isso muda tudo quando a gente fala de verdade e de conhecimento. Até aqui, tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Vocês conseguem perceber, assim, que assim, a força dessa construção, né, desse pensamento, dessa proposta? Se você tem uma verdade que ela é estabelecida, vamos imaginar aqui que eu sou um sacerdote do templo de Apolo, na Grécia Antiga, e todas vocês e todos vocês são pessoas que vivem em Atenas. E aí vocês querem saber o que fazer com a Marielle, porque a Marielle Marinho, né, provavelmente chamaria Marielle Marinhos, com o S no final, né, porque é grego, né, então ia mudar a pronúncia, sei lá, tô brincando, é brincadeira. Mas em grego as coisas têm o us no final, né, o is no final. E aí ela cometeu alguma coisa que foi considerada pela Elisângela Bandeira, foi considerado um crime contra o deus Apolo. Então onde é que isso vai ser julgado? É claro, no templo de Apolo. Tem que perguntar diretamente para o deus, só que a gente não consegue acessar o deus Apolo. Não consegue. Porque quem consegue acessar o deus Apolo é o sacerdote, o oráculo. Então nós vamos ter que subir até o templo para perguntar o que fazer com a Marielle, porque virou uma confusão, né? Tem gente que não entendeu o que aconteceu, mas a Elisângela jura que viu que a Marielle fez algo que ofende ao deus Apolo. Então vai ter que subir lá. Ou o Apolo perdoa ela, ou ela vai ser punida. Porque é a lei que organiza aqui a nossa sociedade. Como é que você vai atacar a nossa verdade? Tá entendendo? E quando a Marielle. Te peguei aqui Te peguei literalmente para Cristo, tá, Marielle? Mas você perdoa, às vezes eu faço isso mesmo. Então, se a Marielle supostamente fez algo errado, ela não fez algo errado assim e tipo a gente fala assim, ah, mas é a própria verdade da Marielle. Tem a ver, eu acredito em Apolo. A Elisângela falou assim, eu acredito em Apolo, mas se você não acredita, mas Apolo acredita em você, sabe? Tipo, isso não existia. E se você ofende, você não consegue ter acesso a essa divindade numa estrutura mitológica, porque só aqueles que são os iniciados, que são aqueles que são escolhidos para essa função social, é que têm acesso à divindade, que são os sacerdotes. E isso acontece em todas as estruturas sociais onde você tem um discurso mitológico. Então você tem o sacerdote, que é o cara que consegue chegar lá, porque ele tem uma preparação, ele tem um caminho, e principalmente ele foi escolhido pela divindade. Seja pela consanguinidade, porque ele é filho do filho do filho do filho do primeiro sacerdote, ou, ou em algum evento místico, a própria divindade se revelou a ele. E aí isso faz dele um sacerdote. Agora, alguém separado para esse fim. Mas a gente estava num assunto anterior que era o que vai acontecer com a Marielle, né? Um assunto também acho que é importante. Aí vai pelo cabelo, aquela confusão, chega lá, bate na porta e aí perguntam o que vai fazer. Aí o sacerdote vai
tem a sua função social, tem a sua função ali cultural, tem que dar uma resposta para aquilo. Pode, às vezes, ter algum julgamento religioso, mas o fato é, se, seja pelo testemunho de pessoas, seja pelo que for, se houver, dizer assim, a Marielle realmente pecou contra o deus Apolo, ou seja, ela errou o alvo, ela fez algo que desagrada ao deus Apolo, ela vai ter que pagar o que está dizendo quando a gente desagrada os deuses. Geralmente envolve morte de alguém, entende? Aí morreu a Marielle, tá tudo certo. Por quê? Porque ela errou. Morreu, tá tudo certo. Agora, esse nosso exercício de pensamento, né? Para nós, com certeza isso não parece razoável, é ou não é? Isso não parece razoável? Como assim? Como é que a Elisângela diz que viu a Perla que pecou e vem outras pessoas falando que ela errou e aí a Marielle tem que morrer por causa disso, porque desagradou a Apolo? Mas Marielle nem sabe quem é Apolo. Que negócio é esse? Então, esse exercício de situações, eles não acontecem só nessa situação limite, eles aconteciam para tudo, né? Agora, se a gente fala de uma forma de pensamento onde todas as pessoas podem chegar à verdade, vocês entendem que essa estrutura ela se fragiliza? Porque a Elisângela e a Marielle, com a capacidade de pensamento, elas mesmas podem dialogar e podem chegar a uma questão sem necessariamente chegar lá no sacerdote para saber quem é que está com a verdade ou não, porque o próprio pensamento da Marielle e da Elisângela consegue chegar à verdade, ou consegue buscar a verdade, entendem? E isso é herança do pensamento grego. Parabéns para os gregos. Que bom que pelo menos alguma coisa boa, positiva chegou para nós, né? Porque só chega chumbo, né, historicamente. Mas alguma coisa boa tem que chegar, né, desse povo que vem aqui explorar a gente. Enfim, e aí eu queria compartilhar com vocês um pouco da linha histórica, porque às vezes eu estou falando de momentos da filosofia, e aí vocês podem olhar e falar assim, professor, nossa, o senhor fala não sei o quê, o senhor fala do século VI antes de Cristo, aí depois o senhor fala do século XV. O que, meu, é muito tempo, não faz sentido para mim. Esse slide aqui é super importante para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Filosofia antiga, né? A gente vai entender que é do século IV. Não, aqui está errado. É o século 6 até o século IV, mas tá errado aqui, tá tipo século 6 até o século 6 depois de Cristo. Enfim, tá errado aqui. Se a gente vai falar de filosofia antiga, na verdade, aqui do século 6 antes de Cristo, com certeza, até o século I depois de Cristo, mas depois eu corrijo aqui antes de postar para vocês, tá? O resto tá certinho. Filosofia patrística. Do que a gente está falando de filosofia? O que é a filosofia antiga? Filosofia antiga é quando a gente fala desses caras. Os filósofos pré-socráticos, a gente vai ver eles na aula que vem. Semana que vem a gente vai ver esses filósofos, vai entender um pouco de quem eram os nomes, aonde que os pensamentos deles estavam diferentes, aonde que eles se conectavam. A gente fala de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a gente fala de Epicúrio, de outros tantos filósofos que eles estão ali até o ano 1 depois de Cristo, né? Então a gente está falando de filosofia antiga, são aí 600, 700 anos de filosofia antiga. Depois, a gente tem um período chamado filosofia
Patrística, esse patrística, né, que parece um nome Patrícia, né, ou Patrício, tem a mesma origem, que significa o quê? Os pais, né? A paternidade. Então, quando a gente fala de filosofia patrística, a gente está falando o quê? Dos pais. Pais de quem? Os meus? Os seus? Não, os pais da igreja. Então, quando a gente fala dos pais da igreja, a gente está falando de quem? Dos santos, né? Dos apóstolos. Então, quando a gente fala. E quem são os apóstolos que tiveram escritas aí, que foram importantes para o pensamento filosófico patrístico, né? Principalmente Paulo e João, porque foram os apóstolos que escreveram em grego, né? Nem todos os escritos originais estão em grego, mas Paulo e João, por escreverem para pessoas que estavam fora da nação de Israel, ali da Judéia, né, de Jerusalém, eles estão escrevendo para pessoas que estão na Ásia Menor, que estão na Grécia, que estão em Roma, faziam cartas para as epístolas, né, que são as cartas de Paulo para os lugares onde ele realizou missões, né, as cartas de João, o próprio Evangelho de João, ele começa com um tipo de escrita que é em grego no original e que está fazendo ali um diálogo com esses desdobramentos filosóficos que já eram anteriores, né, ao advento do Cristo. Então, a filosofia patrística ela também vai ter alguns filósofos importantes, né, como a gente pode colocar Santo Agostinho, tem outros que a gente pode comentar também, mas que são filósofos importantes não só para o que viria a ser uma teologia, mas são importantes também para o próprio pensamento a respeito do ser humano. Essa busca da verdade, mas uma verdade que também passa, e não dá para excluir a noção da divindade. Então, isso, e justamente a noção da divindade é importante. Então, filosofia patrística até o século VII depois de Cristo. A filosofia medieval, né, do século VIII depois de Cristo até o século XIV depois de Cristo. Então, essa filosofia medieval, né, também tem a filosofia escolástica. Ela já é uma filosofia que ela é herdeira da filosofia patrística. Então, ela, com certeza, ela se concentra numa Europa, mas uma Europa que já tem a religião cristã como a religião oficial da maior parte do seu território por conta do estabelecimento através do imperador Constantino da religião cristã, né? Aliás, não foi, não, enfim, deixa pra lá. Mas que em algum momento foi estabelecido por Constantino, mas que foi estabelecida como a religião oficial e ela se difundiu pelo Império. É lógico que tem um, um, um enfraquecimento do Império Romano, mas vamos dizer assim que mesmo que o Império Romano se desfez, essa herança cultural e religiosa do Império Romano não se desfez. Não é à toa que o Vaticano em Roma é o menor país do mundo e um dos mais ricos, né? E que o Papa, que é o líder eleito, né, de maneira cerimonial e também religiosa, ele é o líder da Igreja Católica e é o representante de Deus na perspectiva católica
na Terra, e ele é também o soberano do Vaticano. Então, o líder do Vaticano enquanto país é o Papa. Então, ele condensa aí o líder da Igreja Católica, o representante de Deus na Terra e o líder, o chefe de Estado do Vaticano, né? Por que estou dizendo isso? Porque isso é herança da época em que Roma estabeleceu o cristianismo como sua religião oficial, né? Religião que a própria Roma perseguiu durante aí algumas, para dizer, uns 300 anos, assim, né? Porque era uma religião subversiva, né? Veja, o imperador romano, ele era considerado uma divindade. Então ele era o filho de Deus, né? O imperador romano, portanto, próprio Deus. E aí quando você tem uma religião cristã que fala que o filho de Deus veio e que ele morreu na cruz, na época em que Roma foi, em que Roma estabelecia o seu império, então você tem uma fala meio subversiva, né? Uma fala que subverte o discurso romano, né? Como é que o Filho de Deus morreu e foi morto por Roma, sendo que o imperador está lá sentado, né? Roma está no auge do seu poderio e as pessoas vão se convertendo a essa religião. Então, isso vai se tornar de uma certa forma um problema para Roma e que ele é resolvido de uma maneira bem simples, assim, institui essa religião oficial. E aí o Estado passa a ter controle sobre a religião, que antes é o famoso se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Mas a gente vai ter escritos muito importantes também que vão ser importantes para a psicologia de maneiras que vão trazendo uma discussão que em algum momento na história vai desembocar em uma das partes que compõem a psicologia. Aí a gente vai ter a filosofia da Renascença, do século XIV depois de Cristo até o século XVI depois de Cristo. Filosofia moderna, né? Está falando do século XVII depois de Cristo até meados do século XVIII. Filosofia iluminista do século XVIII até o começo do século, meados do século XVIII até o começo do século XIX, tudo isso depois de Cristo. E filosofia contemporânea, né? Meados do século XIX até o momento atual, né? Então a gente vai dizer que os nossos contemporâneos eles começam há mais ou menos uns 150, 160 anos atrás. Poxa, mas eu não convivi com eles. Então, mas é nessa época que surgiram os pensamentos que estão povoando ainda a forma como a gente pensa, né, essa filosofia. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, para vocês poderem organizar, né? Quando eu falar filosofia contemporânea, eu não consegui fazer aqui no slide, mas geralmente eu faço na lousa, ou vocês podem fazer sim numa linha do tempo, num papel, se vocês quiserem, claro, né? Num papel sulfite, um papel de caderno mesmo, um traço com uma régua reta assim, e umas bolinhas colocando as épocas. E aí, aos poucos, vocês vão colocando os autores, né? Os pensadores que são daquela época, quais que são as características. Isso é importante não só para vocês organizarem os estudos para essa disciplina. Isso é importante para vocês entenderem qualquer discussão teórica sobre esse assunto. Porque às vezes a pessoa vai lá assim, não, porque fulano de tal, aí você vai ver a época que a pessoa viveu, você fala, ele viveu no século XV. O século XV era a filosofia renascentista. Pô, legal. Mas também estava ali no finalzinho da filosofia medieval.
Então deixa eu ler um pouco aqui, deixa eu entender. Ah, não, esse cara tem um pensamento muito medieval ainda. Entendem? Vocês conseguem organizar melhor a época, a cultura. E a gente fica, parece que a gente fica maior, assim, não que a gente fica soberbo ou fica mais poderoso e tal, mas a nossa compreensão a respeito da nossa história se amplia. Porque não me parece tão distante, nossa, 2.600 anos atrás, caraca, né? É muito tempo. Mas quando a gente olha essas características humanas e as características do nosso pensamento e começa a compreender aquela época, parece que eu sou muito mais próximo, é difícil de explicar, mas parece que eu sou muito mais próximo dessas pessoas do que o tempo me permitiria, do que o idioma me permitiria. E essa estrutura de estudar a filosofia é uma coisa que é um conhecimento universal. Não é uma coisa que é válida só para vocês aqui na Universidade de Ibirapuera em 2021, sabe? Ela é válida para quem está estudando filosofia em qualquer momento da história. Então, esse conhecimento aqui pode guardar com carinho, quem quiser, evidentemente, né? Não, professor, vou guardar sem carinho até o dia da prova. Tá bom. Mas, quem quiser, guarde com carinho, porque é um tipo de conhecimento que te permite dialogar sobre uma série de coisas e te permite entender perspectivas diferentes. E se você for fluente em outro idioma, se você aprende outro idioma e estiver conversando sobre assuntos da nossa trajetória histórica, ela é uma trajetória que é compartilhada com todo o Ocidente. E isso é muito legal, saber que o nosso conhecimento não é válido só para o quadradinho onde eu estou, mas que é um conhecimento válido pensando aí coisas sem fronteiras, né? Então esse conhecimento ele é válido aqui, mas ele é válido também na Europa, ele é válido na América do Norte, ele é válido em qualquer lugar, porque é um conhecimento histórico e é um conhecimento que fala muito da nossa construção do pensamento. É lógico, né, por fim aqui, né, que essas filosofias elas têm nomes diferentes porque elas têm perspectivas diferentes, a gente vai procurar entender. Claro, a gente não vai estudar filosofia patrística, nós já aviso, a gente não vai estudar filosofia medieval, a gente vai procurar entender de grande modo assim a filosofia renascentista, a gente vai entender de grande modo a filosofia moderna, principalmente no que tange ao nascimento da ciência, a perspectiva iluminista e a contemporânea, e a gente vai dar uma ênfase maior à filosofia antiga, à ciência moderna e o pensamento contemporâneo. Por quê? Porque a gente quer chegar nas concepções do pensamento filosófico, mas pensando na contribuição deles para a psicologia, porque vocês são psicólogas e psicólogos, né? Então, é aí que a gente quer chegar. Por isso que, talvez se fosse uma disciplina dessa, mas voltada para um curso de teologia, com certeza a gente teria que dar mais atenção à filosofia patrística, medieval, né? E talvez escolher melhor, né? Porque o tempo sempre é resumido, né? Não dá para ver tudo isso dando atenção a tudo. A gente tem que fazer escolhas, né? Agora, Confesso que eu sou 4 anos de teologia e uhum, estudei esses períodos da filosofia e acabei gostando desses períodos de filosofia. Foi muito interessante. legal, legal, muito bom. Então, mas é isso mesmo, né? Então, num curso de teologia, você tem lá o Santo Agostinho, pô, claro, São Tomás de Aquino, você vai ler e vai debruçar um tempo sobre tantos outros filósofos barra teólogos, né? Mas como o curso é de psicologia, então o recorte não vai ser tanto esse, né? Eles são importantes, mas a gente vai fazer um recorte que caminhe para a identidade da psicologia, que é o quê? A psicologia é uma ciência, com todos os seus méritos e com todos os seus pontos
que têm que ser pensados, criticados, refletidos, né? Semana da Psicologia serve muito para isso, né? Para a gente poder se sintonizar com as questões mais atuais do nosso campo e poder contribuir, porque afinal o dia é nosso, né? Então, se eu tô. Nossa, assim, mas não é meu aniversário, né? Então, é o dia da psicologia, né? É o dia do psicólogo, da psicóloga. Então, é um dia para a gente refletir sobre a nossa trajetória conjunta e também do bastão que a gente pega aí das outras gerações, né? Os problemas que a gente tem para frente. Então, a gente vai ter mais ênfase na filosofia antiga, na filosofia renascentista ou da Renascença, moderna e iluminista, a gente vai ter um olhar assim um pouco mais. A gente vai ver mais a filosofia moderna, talvez esse é um ponto aqui. Mas a renascentista e iluminista a gente passa, e a filosofia contemporânea, justamente porque a gente quer chegar nas contribuições delas para o nosso fazer como psicólogos. Que esse é o ponto mais importante. Então, é isso, assim, e essa linha histórica, ela é bem fundamental para vocês poderem se localizar no tempo e espaço, aí, porque às vezes eu vejo alunos muito confusos, falam, nossa, professor, mas o senhor está falando de filosofia patrística, e depois fala de filosofia moderna, e o senhor fala o século que isso aconteceu. É importante, é uma capacidade de abstração, mas como é que você aprende isso? Faz um papel, como eu falei, faz uma linha do tempo na sua frente. Aí, conforme as aulas vão acontecendo, vai anotando naquela linha do tempo a que época aquele personagem pertence. Aí você vai começar a entender, saquei. Então, na época iluminista, os valores eram esses, o contexto histórico era esse. Então, por isso que eles falavam tanto de tal coisa. Pô, legal. Aí você vai ver alguém que é daquela época, você já sabe mais ou menos em qual contexto de pensamento e cultural aquela pessoa está envolvida, né? É até legal quando a gente assiste filmes e coisas, a gente vê mais ou menos a época, é legal porque a gente se insere um pouco naquela cultura, né? A gente começa a entender um pouco mais dos porquês que aquelas coisas estão acontecendo ou não acontecendo. Existe um porquê, né? Bom, os slides dessa aula de hoje é um pouquinho mais curtinho. Eu não queria começar ainda discussões sobre os pensamentos dos outros filósofos, especificamente, porque eu acho que isso vai apertar botões aí, vai dar o início para questionamento de vocês, e que aí, quando começar a ficar bom, a gente vai ter que interromper a aula, o que seria também legal. Nossa, não sei o que, vamos comer, não vejo a hora de chegar a aula que vem e tal. Mas eu queria fazer alguma coisa assim mais tranquila, assim, para não deixar o pensamento de vocês fervilhando tanto, assim, pelo menos não hoje. Eu queria abrir assim os próximos minutos que a gente tem para comentário, perguntas. Vocês podem fazer essas perguntas no chat. Eu vi que tem uma pergunta da Kalinka. Que mais? A da Perla eu acho que eu já respondi. Mas sobre a aula de hoje, assim, o que a gente expôs, tudo certo? Tem algum ponto que vocês querem que reveja? Tá dando, também vale um comentário, assim, em termos de feedback também. Alguma coisa que vocês queiram comentar, comparar com a nossa realidade hoje? Tá. Deixa eu então ver aqui o que está sendo falado. Da Perla, eu acho que eu respondi, né? Por que eu não consigo ter acesso à divindade? Porque, em geral, ela é mediada por um iniciado, por uma iniciada. Então, você tem uma sacerdotisa, um sacerdote, que é o iniciado. Ou porque ele tem uma relação familiar de consanguinidade, né, de fazer parte de uma família de sacerdotes, que em algum momento a divindade elegeu
para ser aquela família separada, né? E a palavra sacerdócio tem a ver com isso, né? Fulano de tal tem uma vida sacerdotal, né? Ele tem uma vida separada. E a vida dele foi separada das demais. Separada do quê? Das demais, da sociedade. Então ele vai ter hábitos, vai ter práticas específicas para a sua jornada como sacerdote, porque ele é separado. Ela é separada para aquela finalidade, para ela ser o entreposto entre os homens e Deus e a divindade. E aí Isso ninguém tira. Desculpa. pode falar, Aí Perla. ninguém tira ela dessa posição, ela fica nessa posição forever, assim. Ué, Nesse... foi Deus que colocou ela. Ah, tá. Então tá bom. Deus Ué, colocou, ninguém tira. ué, É uma coisa sempre eterna, vamos dizer assim. ué, se você se você tá na ótica da divindade, eu não tô, lógico, pode parecer que eu tô sendo irônico, talvez um pouco, mas não com você, mas com a situação. Entende o que eu tô querendo dizer? Nunca é Eu com entendo, vocês. entendo. Mas assim, se foi Deus que colocou, oxe, quem que vai contra a divindade? Entende? Numa ótica em que tudo é regido pela divindade. Então, Mas você sabe que Deus. Porque. o único que pode sair do sacerdócio é o próprio sacerdote a preço, em geral, de sangue, né? Do seu próprio. Então, assim, como que ele sai do sacerdócio? Assim, ele desiste do sacerdócio. Ele não vai deixar de ser sacerdote, porque não é um cargo, é uma condição da existência dele. Ele existe para aquilo. Então, ele pode ser e ele vai se dar contas com a quem o elegeu, que foi a própria divindade, né? Então, na Bíblia judaica cristã está cheio de exemplos desse tipo, né? Se a gente olhar para outras histórias em outras culturas, isso também acontece, né? Tem os sacerdotes bons, os sacerdotes maus, mas isso não tira dele a condição de ser um sacerdote. Agora, a gente vai ter rompimentos com essa perspectiva, né? Pensando numa perspectiva mais mitológica. Sim, se você pensa, por exemplo, no processo de iluminação do Buda, quando ele vai apresentando a possibilidade de você chegar à iluminação, e aí, na verdade, qualquer pessoa pode ser um sacerdote, claro que tem eleições específicas para determinadas funções dentro da estrutura budista, mas em tese qualquer um pode ser um sacerdote, porque não é, digamos, uma tradição teísta, que a ênfase é em uma divindade, aí a coisa muda. Você pode também ter tradições bem complicadas, como por exemplo, deixa eu só rever o que eu vou dizer aqui. Não, eu vou falar isso. Tem tradições muito complicadas quando a gente tem a ideia das castas. Quando você pensa, por exemplo, na cultura indiana, onde você tem a ideia de castas que, pelas legislações que estão postas na Índia, essa noção de castas ela é muito mais cultural e não é legal, em termos de legalidade, mas ela continua se aplicando em muitas regiões da Índia, onde você é de uma determinada casta que serve a uma outra casta, e isso está posto, você nasceu naquela condição. Mas quem definiu isso? Em última instância, foi a divindade. E aí a gente tem a definição de uma aristocracia, alguém que vai ser servido, e uma casta inferior que vai servir a superior e que, em geral, as atividades mais degradantes vão ser impostas à casta inferior. Então, Né? essas Então tem um divindades. sistema de castas lá imposto, e isso já é definido quando você nasce. Então, assim, essa coisa de eu sair de um status e ir para um outro, isso
bastante iluminista. Aí sim, aí é iluminismo, porque aí você pode então, aí a gente volta lá para nossa para nossa tabela do tempo. Por isso eu falo que é importante. Quando que é o iluminismo? Século XVIII até o século XIX. Então, só no século XVIII, percebem a importância de saber essas datas? Só no século XVIII, na Europa, né? E isso acaba influenciando em algum momento os outros lugares do mundo, não objetivamente, mas em perspectiva estava lá. Claro, isso influencia porque tem os desdobramentos. A gente pode falar de alguns casos assim para a gente pensar. Porque o pensamento pode parecer que não, mas isso é só filosofia. Só filosofia. É filosofia. Só filosofia depende do que você está entendendo como só, porque é justamente esse pensamento filosófico que vai gerar guerras, que vai gerar rupturas, né? Que vai gerar cabeças sendo cortadas, né? A Revolução Francesa, a queda de Bastilha, isso tudo tem a ver com o iluminismo e que tem a sua corrente filosófica. Então, a gente vai falar dessa mudança de patamar social só numa perspectiva talvez luminista, né? A partir daí, porque partem do princípio que é da igualdade, da fraternidade, e deu branco agora. Igualdade, fraternidade e fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Mas onde a gente vai ter, assim, começa por aí, a igualdade. Então, os seres humanos são todos iguais. Se eu sou igual a você, então se eu alcanço alguma coisa diferente do que você alcançou, é porque o meu percurso foi diferente do seu, mas não que em essência eu sou diferente de você, né? Então, Então, dentro desse exemplo pode que falar. você deu das castas, dentro dessa divindade, a divindade escolhe quem é melhor, quem é pior, quem serve, quem é servido, Uhum, dentro dessa lógica. uhum. E aí ninguém sai, fica ali todo mundo ali, submisso àquilo ali, Não, e ninguém sai. ué. Exceto se você tem uma ruptura, como é o caso da filosofia grega, entendem? A ruptura que eu estou falando, a ruptura é do pensamento da filosofia grega, é uma ruptura com esse esquema. Porque quando você diz que o ser humano tem por si só a capacidade de entender todo o universo e que o próprio pensamento humano consegue entender o pensamento humano e que por dedução lógica, né, por desdobramentos, que essa capacidade pode ser ensinada, então você está dispensando necessariamente a função do sacerdote para explicar o universo. Você deixa um sacerdote menos potente. Como na Percebe? Coreia? Oi? Como na Coreia? Hoje? De que Coreia você está falando? Agora eu não sei dizer se é do norte ou se é do sul, mas acho que é do norte, né? A Coreia do Norte? Mas o que exatamente você está dizendo, Perla? Só Onde para a gente onde o entender. imperador, só ele que manda, ali tem uma única rádio que fala somente do governo dele, da pessoa dele. Então, aí a gente, sim, sim e mais ou menos, né? Porque aí a gente está falando de toda uma estrutura, né, que para ela se manter, ela se fecha para o mundo, então se torna um regime totalmente fechado. Para você fortalecer o poder político da, da família que está no poder, você transforma essa família numa divindade, porque esse é o ponto. E você impede a possibilidade de um pensamento livre.
Então acaba sendo muito maior do que só a religião, porque você tem uma questão cultural, política, militar, econômica, né? Então é bem mais amplo. Se a gente fala, talvez, é difícil comparar épocas e culturas diferentes, né? Assim, de maneira muito. Senão a gente corre o risco de ser muito simplista e esquecer aspectos importantes. O que dá para dizer que é diferente da Grécia, porque justamente uma das coisas que marcam o surgimento do pensamento grego é essa necessidade de abertura para as navegações marítimas, do comércio, a necessidade de uma moeda que valesse não só na Grécia, mas em outros países, né? O acesso a outras culturas e aí sim, o comércio permitindo que existissem comerciantes mais ricos e que, portanto, numa disputa de poder, quisessem fragilizar a aristocracia, essa sim por consanguinidade, né, porque era filho do filho do filho de alguém que foi eleito pelos deuses. Então é sempre essa coisa, quando você fala assim, mas foi Deus que quis assim, e você é um sacerdote, e você está numa cultura onde o sacerdote é a última fronteira entre você e Deus, realmente isso é muito complicado, né? Agora, na Grécia Antiga, a gente tem essa ruptura, porque a própria situação exigia que a Grécia é um paísinho pequeno, assim, e o que, que ele tem assim de potência? Ele é um país que está na beira do mar ali, de frente para próximo da Ásia, do Oriente Médio, próximo da África, então ele está num lugar estratégico para navegação. Tanto que depois, quando a Macedônia então assumiu a, a, a hegemonia grega, né? Então a Macedônia era uma das regiões da Grécia na época das cidades-estados, até que a Macedônia se torna poderosa e assume o controle sobre Esparta, sobre sobre Atenas, e aí vai se tornar, já na época do Alexandre o Grande, um império, mas muito porque eles estavam localizados num ponto privilegiado, e até hoje estão localizados num ponto privilegiado para navegação, que com uma estratégia militar, eles conseguiram rapidamente dominar o mundo antigo, tanto que o Império Grego foi maior do que o Império Romano, em termos assim de tamanho. Agora, é diferente quando a gente fala da Coreia do Norte. A gente está falando de um país totalmente fechado, não é um país que está se abrindo para impor o seu pensamento. Ele está cada vez se fechando mais para que nessa redoma, nesse espaço, nesse ambiente controlado, de temperatura controlada, temperatura cultural, da ausência de pensamento livre, algumas pessoas continuem oprimidas e outras continuem sendo opressoras, né? Que é diferente, por exemplo, do aspecto grego. Né? Agora, se a gente pensar que o pensamento livre permite que as pessoas se manifestem contra as opressões, então a gente vai conseguir ver no decorrer da história uma contribuição grega bem grande, inclusive no próprio iluminismo, né? Porque é a partir do pensamento e de pensar, eu lembrei aqui, igualdade, liberdade e fraternidade. Demorou, hein, professor? De lei foi grande. Então, igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Então, liberdade, a gente vai ver, mas não é a liberdade só de não ser escravo, é a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade econômica, a igualdade. Então, essa ideia de que você tem uma aristocracia e você tem os nobres e tem plebeus. Você tem nobres e plebeus
você tem a plebe, né, o povo. Então você tem a nobreza e tem o povo. Tem a realeza e tem aqueles que se submetem à realeza. Então, é romper com essa realidade. A ideia também tem o sacerdote e tem os que não são iniciados, né, que são os leigos. Veja aí você, Perla, quando você tem essa noção dos estudos aí religiosos, da teologia, né, como um campo do conhecimento, você vai falar assim, tem lá o pastor, o presbítero e tem o leigo. Olha o nome que se dá, pensando, por exemplo, em igrejas protestantes. Você tem o pastor, o bispo, o reverendo, e tem os demais membros que são chamados de leigos. É um cristão leigo, olha o nome que se usa. Se você for pensar na palavra, isso passa batido em geral nessas comunidades. Eu não sou pastor, eu sou leigo. Leigo, São né? membros, né? Na verdade, membros. Eles não falam Então, que são leigos, eles falam que são membros, porque é o pastor, o presbítero, o diácono, e mas o aí os termo, membros. mas o termo se você olhar o estatuto da igreja, você pode se Mas hoje chamar de já não, não se usa mais leigos, se fala dentro da usa. comunidade membros. Então, mas de qual comunidade? Sendo que a gente tem centenas Comunidade de igrejas. evangélica, vamos dizer assim. Não existe essa comunidade evangélica. Como não existe a comunidade, você tem milhares de igrejas evangélicas. Quando que um neopentecostal vai dizer que um O presbiteriano ou um batista. neopentecostalismo só tem um pastor, vamos dizer assim, Então, né? mas Perla, não vou entrar nesse âmbito de discussão porque isso não é talvez do interesse dos colegas. E aí a aula não é só minha, então eu não posso decidir o tema. Mas acho muito legal que você faça a reflexão. Só estou dizendo a questão da palavra que é usada. É usada, sim, posso falar, no Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Estatuto da Igreja Presbiteriana Independente, no Estatuto das Igrejas Batistas Não Reformadas. Podia falar aqui, pelo menos nas 15. Poderia falar de outras religiões também, mas só para dar um exemplo. O termo que é usado é leigo. Leigo. É lógico que no dia a dia, falou assim: Ô Cristina, minha irmã leiga, está aqui, o seu pastor, e trazer uma palavra de Deus para você, que você é leiga. Claro que as pessoas não vão falar isso. As relações aparentemente são mais horizontais, mas o termo que está lá é leigo, leigo, leigo. Por quê? Porque esses estatutos, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, eu acho que são renovados, tem lá os presbitérios se encontram, tal, e aí você tem, esqueci o nome agora, me falhou, a memória tá ruim hoje. E olha, não bebi nada ontem, não bebo, só abstêmio. Mas já bebi, não bebo mais. Mas sempre um vinhozinho assim, mas nem não bebo mais. Perdeu a graça. Agora é só tubaína mesmo. E sem açúcar. Então, o que eu estou dizendo é, esses estatutos, essas igrejas vão surgir muitas vezes no século, lá na Reforma Protestante, onde tem uma proximidade muito grande ainda com a Igreja Católica, né? Porque eu sou um protestante da Igreja Católica, católico significa universal. Católico significa universal. Então, quando eu rompo, mas a gente está pulando, a gente está falando já de iluminismo, a gente está super viajando aqui, por isso que é importante a linha do tempo. Pô, o professor não está falando de grego, por que ele está falando de católico? Não estou entendendo isso ainda. Estou pulando, galera. Saí lá do século 6 antes de Cristo, agora a gente está no século, sei lá, agora século 16. Então, a gente vai ter uma linguagem muito assim, muito assim de definir essa ideia do sacerdote de quem não é sacerdote. Então, é lógico que no dia a dia eu concordo com você, Perla é membro, né? É membro. Mas na perspectiva do sacerdote, quem não é sacerdote, tem o pastor e tem as ovelhas. Então tem alguém que é o responsável e tem aquele. E ovelha, por que que é ovelha, né? Ovelha tem a visão míope, é frágil, ela é indefesa. Então, eu estou dizendo que isso é ruim? Não estou dizendo que isso é ruim
não estou dizendo também que isso é bom, estou só dizendo que é assim que acontece. E isso parece muito quando a gente pensa nessa visão do sacerdote como alguém que é iniciado, que está imerso naquela temática, e tem pessoas que não estão. E nesse sentido elas são leigas. Isso não acontece só nas igrejas evangélicas, nas várias, né, no pentecostalismo, no neopentecostalismo, nas igrejas reformadas, tá pegando só o eixo evangélico, né, porque a gente poderia pegar qualquer outra religião para pensar nessas possíveis transformações, mas não é o nosso foco, não é a aula de religiões, é aula de filosofia. Mas só pegando isso como exemplo para dizer o seguinte, a gente consegue ver essa repetição no decorrer da história. Aquele exemplo que eu brinquei, né, usando a Marielle e a Elisângela, tadinha. A Elisângela falou assim, não, mas eu nunca ia querer fazer mal para a Marielle, mas no meu exemplo você foi lá, dedurou a Marielle. Então, essa situação não é impossível de ter acontecido algo similar e que aconteça em outras culturas, porque a lógica é que você tem um sacerdote, que é o iniciado, e vocês têm os não iniciados. E se, mas Deus, então, mas ninguém tira ele? É assim mesmo? Deus quis assim. Você pode ter um sacerdote bom ou ruim, mas ele é um sacerdote. Se eu questiono isso, é porque se eu não concordo com isso, se essa condição me incomoda, sinto informar-te, mas você está muito mais próximo de um pensamento filosófico do que você imagina. Porque o pensamento filosófico, antes de ter a ver com sistemas de pensamento, ele tem a ver com a própria capacidade de pensamento crítico, de não aceitar algo que venha de fora sem eu me interrogar, sem eu buscar compreender. Essa atitude crítica, que é da filosofia, a gente também precisa carregar para a psicologia. Tá bom, queridos? Professor, Pode falar, Rodrigo. então, mas dentro do pensamento filosófico, ele vem influenciando também toda a história da igreja, né, em si, se Sim, com tratando do certeza. contexto medieval, né? Porque a gente vai ver que as reformas mesmo vindo eita, vou falar em inglês aqui, Protestantismo. isso, né? A gente vai ver que é um senso crítico de não aceitação das normas que estavam se vivendo naquela época, né? De Sim, com tantos certeza. enganos e manipulações, né, que os sacerdotes estavam fazendo na época. E quando você vai ver no escrito, né, no contexto escrito bíblico cristão, a gente vai ver que os sacerdotes estavam até saindo, né, daquilo que estava escrito e inventando novas normas aonde a gente, isso, Lutero, ele discorda porque já não era escrito, porque quando a gente vai analisar os contextos escritos, a gente já não é mais, desculpa a expressão, mas a gente já não é mais vítima de um sacerdote, de que somente Uhum, ele é alienado a Deus e ninguém mais se aproxima de Deus. uhum. Isso foi totalmente mudado. E aí cada um de nós hoje temos, né, no contexto cristão, que a gente pode falar, né? Embora a gente vai analisar também outras religiões que vai trazer a mesma atuação do sacerdote, que só um tem acesso a Deus, só um tem um contato, Uhum. só um pode dirigir, né? Então, isso com o tempo, e aí eu entro, né, fortificando que acaba sendo uma influência do pensamento filosófico, porque é o pensamento crítico, é alguém que te faz Sim, pensar e entender se esse realmente é o verdadeiro caminho, é o verdadeiro posicionamento, até mesmo dentro de uma religião. sim, e isso a gente observa até, é por isso que eu dei ênfase em dizer que nós não vamos ver, porque senão Uhum, fica parecendo assim, tipo, nossa, professor, mas a gente está tendo essa discussão, mas fica uma discussão capenga, porque tem muitas contribuições. Por exemplo, quando a gente sim, pensa na filosofia patrística, né, se a gente pensa nos próprios Paulo e João, né, eles estão todo o tempo dialogando com a realidade e eles não se colocam nesse papel desse tipo de sacerdote, né? E talvez uhum, essa é uma característica do chamamento do cristianismo, né? Dessa ênfase no Cristo Em que todos os começa discípulos, né?
né, na pregação dos apóstolos, Sim. né? Então, e isso em algum momento se institucionaliza, se perde, né? Vai se institucionalizar na época medieval e apenas na Reforma Protestante é que tem uma ruptura que se abre novamente, porque os outros que questionaram se tornaram mártires, sejam santos católicos ou execrados, né, na época medieval, que são pensamentos divergentes daquilo que é institucionalizado pela Igreja Universal, não do Reino de Deus, né, Sim. mas da Igreja Católica Universal. E aí você tem essa abertura. O protestantismo, ele tem uma função importante não só para a própria questão religiosa, né, dessa busca pela religação com Deus, mas o protestantismo tem uma importância também na própria mudança da estrutura econômica. Então, tem autores que vão dizer que o protestantismo ele vai abrir possibilidades, inclusive, para novas formas de relacionamentos de trabalho, de relacionamento econômico, porque você acaba rompendo também, mas isso talvez não seja, acho que é muita coisa para colocar na costa de alguém sozinho, né? Eu acho que tá na conta do iluminismo, depois está na conta do protestantismo, porque são todos movimentos de contestar essa hegemonia de um único pensamento. Então, o protestantismo faz isso, o iluminismo faz isso, o renascentismo faz isso. O que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, talvez com essa ênfase mais pensando esse descolamento não de um único discurso aqui no Ocidente, né, do cristianismo, e vai abrindo possibilidades, mas a gente vai fazer uma outra linha que é pensando o descolamento do pensamento com o Estado e com a religião. E a gente vai ter o surgimento de uma filosofia que em algum momento ela está descolada, aí depois ela se aproxima na filosofia patrística, aí depois na filosofia medieval ela se torna quase que uma filosofia só, que ao mesmo tempo é teologia e o conhecimento. E aí a gente vai ter em algum momento esse descolamento a partir da Renascença. Claro, o protestantismo tem, né, a reforma protestante tem uma função muito importante para isso, mas a gente vai focar mais num outro descolamento do pensamento, que é a filosofia moderna, onde a gente vai ter o início do pensamento científico. Então, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon, David Hume. Por que isso? Porque essas pessoas, a seu modo, também se descolaram do pensamento religioso, né? Então, quando Galileu Galilei vai lá pelos seus estudos, né, não tirou da cabeça dele no sentido assim, pensei e deu vontade, não, de um pensamento estruturado, de buscar conhecer o todo, de matematizar o universo, ele vai entender, ó, não tem como, gente, a Terra é redonda, não é o universo que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, porque nós somos um planetinha pequeno. Aí, isso é um ataque ao pensamento que da igreja, né? Então, como que a Terra não é o centro, o umbigo do universo, né? Tá querendo mexer no meu umbigo, vai ser excomungado, quase morto. Aí depois, passa uns 2 dias, ele fala assim, é brincadeira, eu me enganei. Fica vivo, mas assim, felizmente a história atribui a ele o mérito que é dele, que é de trazer isso. Mas não morreu porque teve ali, porque ele não quis ser mártir da ciência, né? Aí ele falou assim, não, me enganei, tá? Pedi desculpas aqui, né? Mas é obviamente que foi uma perseguição religiosa, política, né? Um cientista. Se a gente olhar o que está acontecendo hoje, se a gente conseguir olhar o que acontece hoje, puta, desculpa a palavra, dá um cansaço, porque é uma baita de uma repetição. Pensa bem, é muita repetição que a gente vive hoje. É muita repetição. Então, por isso que é importante a gente entender a história do pensamento, que a gente pode falar que é a história da filosofia, mas é a história do pensamento humano, tanto a filosofia como a ciência. A gente pode pensar também em aspectos teológicos também, porque principalmente uma teologia mais crítica, né?
são a história do pensamento, que a gente não vai estudar aqui, já garanto. Mas em termos de filosofia e ciência, nós vamos ver porque está na nossa grade. Eu me permito discutir porque eu acho que eu tenho que discutir o assunto que vocês trazem e não posso andar para trás aqui e falar, oh, isso a gente não vai discutir. Não vou, eu digo que não vai discutir com profundidade, que mereceria o assunto, mas não no curso, porque a gente está apontando para uma preparação para um outro caminho, né? Vocês não vão ser filósofos nesse curso, vocês vão ser cientistas. Então, é aí que a gente está apontando, tá? Mas eu acho essa discussão muito gostosa, ficaria com vocês aqui mais uma hora, né, tomando um chazinho aqui de camomila e conversando com vocês, mas eu sou obrigado a dispensá-los, tá bom? Semana que vem a gente se vê, a gente ainda fica no mesmo texto, tá bom? Mesmo texto mesmo, nós vamos torcer até sair as letrinhas ali, até o texto gritar, tá bom? Aí depois a gente vai avançar um pouco mais nas leituras. Eu vou, como eu falei, eu vou transformar em PDF essa apresentação e vou lançar lá para vocês poderem guiar, imprimir, salvar do jeito que vocês quiserem. Tá bom? E a gente provavelmente se vê na jornada de psicologia, que vai ser online, né? Então vocês vão me ver lá no videozinho. Vou estar lá, não vou participar de nenhuma banca, mas vou estar lá como ouvinte e presente com vocês. Tá bom? Então, bom descanso a todas. Boa semana para vocês também. Quem for trabalhar, bom trabalho. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Boa semana para todo Tchau, mundo. pessoal. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Desculpa aí. Não, imagina, eu gosto de Obrigada pela participação, audiência. Perla. Valeu, até mais. Vai.